Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual e necessário. Eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial. A forma como as pessoas têm evidenciado as suas emoções. O líder, muitas vezes ele fala, não, eu não preciso desse tipo de ajuda. E às vezes é a pessoa que está precisando de ajuda. Uma fala muito comum que eu escuto. Eu não sei se é o efeito do medicamento que eu tô tomando, ou se eu sou assim. Então, assim, uma confusão mental mesmo. Acho que o maior erro é as pessoas confundirem que sucesso é ganhar dinheiro. E até quem é liderado olhar para o líder, porque ali tem um ser humano. Quando nós compartilhamos as nossas vulnerabilidades, a gente consegue acionar muito mais Sim. o mundo do outro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual e necessário: a relação entre carreira, liderança, produtividade e saúde emocional. Vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, onde as pessoas sentem a pressão constante para produzir mais, performar melhor e dar conta de tudo ao mesmo tempo. E os impactos disso já aparecem de forma clara para todos nós. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que transtornos como ansiedade, depressão estão entre as principais causas de afastamento e perda de produtividade no trabalho no mundo todo. Além disso, estudos recentes apontam um crescimento significativo do esgotamento emocional, da sobrecarga mental e do adoecimento relacionado ao trabalho. E para essa conversa, esse tema tão importante, eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, que é a Carla Zardini, psicóloga, treinadora de equipes e mentora de líderes, especialista em desenvolvimento profissional. Carla, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, contribuir aqui com todo esse seu conhecimento, seja muito bem-vinda. Bom, obrigada. Eu quero começar agradecendo o convite da Bianca para falar justamente de um tema tão importante. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que fez parte da nossa trajetória de carreira. Sim. E talvez seja um dos principais motivos pelos quais hoje nós estamos aqui, Sim. conversando com tantas pessoas, trazendo essa reflexão e, de certa forma, orientando, porque muitas vezes a gente está ali no piloto automático, nos comparando, e se a gente não faz essas pausas para investigar, para entender e dar nome aos nossos sentimentos, os outros acabam que fazem as nossas escolhas, né? E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada. E Carla, eu quero começar, eu sempre gosto de começar o podcast com uma pergunta muito interessante. Quer saber por que você escolheu, né? Quem é a Carla, né? Gostaria que você se apresentasse. Quem é a Carla e por que escolher, né, essa área de treinar pessoas, mentorar, carreira, liderança, né? A parte também da saúde emocional. O que fez a Carla, né, tomar essa decisão? Que bom, né? Acho que é legal a gente falar de nós primeiro, até para que o público que está nos ouvindo e nos assistindo entenda os motivos pelos quais estamos aqui ou os nossos porquê. Sim. Eu sou a Carla, eu sou mãe de duas crianças lindas, dois meninos que são as minhas razões, né? O meu motivo pelo qual eu levanto todos os dias. E a minha sede pelo conhecimento foi o início de tudo pela escolha da minha profissão. Então eu fiz psicologia, na verdade a minha primeira faculdade, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, foi odonto. E que bom que eu não passei no vestibular, porque não tinha nada a ver comigo. E aí fui reprovada, falei, não, gente, eu quero fazer algo que de fato me brilha os olhos e que eu possa levar mensagens para as pessoas, me ajudar também, mas a intenção primeira não foi essa, foi eu ter ferramentas, ter subsídio para ajudar outras pessoas. E aí veio a psicologia, e a psicologia desde o início me convidou a refletir sobre o meu papel nesse mundo, é um convite que a gente sempre faz, e eu sempre fui admirada pela psicologia organizacional. Trabalhar dentro das empresas, trabalhar com pessoas, com equipes, e aí desde a minha primeira atuação eu comecei com RH e nunca mais saí. Então, desde seleção, treinamento, desenvolvimento, então eu comecei triando currículos até eu entender que eu queria estar ali à frente do desenvolvimento de equipes, que é o que eu faço hoje, né? Eu sou treinadora de equipes, eu coordeno
projetos importantes aqui dentro de Uberlândia. Eu falo importantes no sentido de trazer de fato aquilo que me move, né, que é a oportunidade de desenvolver individualmente e coletivamente. O meu foco é o desenvolvimento dos líderes, é a liderança, não só. E tudo começou por essa vontade de entender e decifrar dores. A gente estava falando muito sobre isso. E enquanto RH, nós somos muito receptores de dores. E eu via muito isso, as pessoas insatisfeitas no trabalho, adoecendo, trabalhando só pelo dinheiro, e o recurso financeiro de fato é importante. Eu falei, não, gente, eu preciso me especializar nisso, eu quero ajudar as pessoas a entenderem que elas podem ser felizes e ganharem por isso. E é um dos motivos pelos quais eu levo essa mensagem, essas reflexões para as pessoas, né, que eu tenho a oportunidade de aprender e de multiplicar também. Eu estou aqui para dividir com vocês aquilo que eu venho aprendendo, e da Bianca também, que foi uma pessoa que me inspirou muito na minha trajetória. Falo que a Carla, né, olha que junção maravilhosa. Estava falando para ela aqui, inclusive, antes de entrar, né? Se a gente passa, antes de começar aqui o podcast, se a gente passa um terço, né, Carla, da nossa vida dormindo, a gente passa com certeza mais de um terço trabalhando. Então é importante também que esse trabalho seja algo prazeroso. E às vezes, muitas vezes, isso não acontece, né? E que foi o que você bem disse aqui no início. E como eu também fui impactada, né, por uma profissional, né, que tem essa junção que é a mesma, esse mesmo combo que eu gosto de dizer, né, que é a Carla, que é uma psicóloga, que trabalha também com carreira, treinamento, desenvolvimento. Eu falo que contratar profissionais assim é fazer a gente acelerar a nossa qualidade de vida e até mesmo o nosso crescimento na carreira, né, Carla? Porque impacta muito. Então, ao mesmo tempo que ela diz, a Bianca me inspira, eu me inspiro também muito no trabalho dela, porque para mim é o combo perfeito, né? E tudo que ela já começou a dar um spoiler aqui no início é o que a gente vai conversar. Então, eu imagino o quanto essa conversa vai te trazer, eu falo que até um direcionamento. Talvez é isso que você está precisando, né? O momento que você está passando aí na sua carreira é justamente ouvir o que a Carla vai trazer aqui hoje para a gente. Então, para começar com as nossas perguntas, né? Que vocês já sabem que eu tenho uma listinha aqui. Ai, meu Deus, será que eu estou preparada, Esteja Bianca? preparada, Carla, que a gente Eu hoje quero. vai bater Cadê uma uma colinha? Eu conversa. devia ter trago uma cola. Ela queria uma colinha, mas vai dar tudo certo, Vamos porque lá. isso aqui é o que ela faz e domina. Vocês vão ver aqui o quanto isso vai ser poderoso, né? E para começar, Carla, eu quero saber o que mais mudou, né, que você percebe, né, que mais mudou no comportamento emocional das pessoas dentro do ambiente de trabalho nesses últimos anos, né? Porque a gente já percebe assim uma mudança muito grande, até mesmo porque a gente tem acesso agora ao conhecimentos que a gente antes não Sim. tinha, comparação e muitas vezes. Mas o que você percebe, né, de mudanças, né, de comportamentos emocionais das pessoas hoje no Boa, trabalho? Bianca. Eu tenho visto assim, muito do que eu vou trazer aqui hoje para vocês é aquilo que eu tenho lido, principalmente um recorte pós-pandemia. A gente teve uma mudança, né, muito acentuada em relação às necessidades do ser humano, a questão de saúde mental, emocional. E é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente precisa ter essas pessoas que nos inspiram, literaturas que nos inspiram, mas que são contemporâneas, porque de fato a gente teve uma mudança muito grande nesse cenário. O que eu tenho visto dentro das empresas, nos bastidores, né, nas mentorias, é a forma como as pessoas têm evidenciado as suas emoções. A gente tem visto muito um público mais falante, mais proativo, pessoas que têm uma energia muito mais mobilizadora para viver os seus propósitos e menos caladas. Antigamente a gente tinha aquela ideia de vamos começar numa empresa, 20, 30 anos, ainda vemos profissionais assim e está tudo bem, né? Mas a gente vê agora um movimento muito ascendente de profissionais com uma energia diferente. Então, pessoas que não se contentam mais com qualquer coisa, que não respeitam muito, às vezes, né, a hierarquia, pessoas que têm dificuldade com subordinação. E aí está um dos grandes desafios da liderança. Como se
posicionar, como entender a sua própria gestão das emoções, eu como líder, para que eu entenda e conheça mais o meu time. Então eu acho que o que eu tenho visto mais assim aflorado é essa questão mesmo emocional, a impulsividade, pessoas tomando decisões às vezes no escuro, sem planejar, sem ouvir. Isso nos preocupa enquanto profissionais e eu acho que é um bacana a gente começar a pensar no nosso papel. Estávamos falando também aqui antes de começar, muitas vezes 5% daquilo que a gente sabe é 100% do que o outro precisa. E começar a dar nome para essas emoções. Primeiro começa com a gente, eu só sou um bom profissional se eu estou bem com a minha família, Sim. por isso que eu comecei a me apresentar falando que eu sou mãe, uma mãe que está equilibrando a carreira e a maternidade e que eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço e que se a gente entende que essa gestão das emoções é o grande mobilizador para isso, já está meio caminho andado. Sim. Né? Eu acho que uma das partes também, né, que bem do que você disse, é, é sobre equilibrar e também saber trabalhar as emoções, né? Às vezes a gente não quer lidar, mesmo que a gente ame o nosso trabalho, toda a nossa rotina, a gente vai ter desafios todos os dias. E ter esses desafios todos os dias é saber lidar com isso, né? Saber hoje eu não estou bem, como você disse também, Exato. nomear. Ó, hoje eu realmente não estou bem, mas eu vou dar o meu 100% e aquele 100%, né, vai impactar com certeza as pessoas que a gente passar no caminho, porque às vezes o 5% nosso ali vai ser Exato. 100% para o outro. Eu acredito muito nisso. Isso é muito Estarmos abertos para isso. estarmos Senão, abertos para daqui isso. 10, 15, 20 anos, a gente vai tomar decisões ou ter tomado decisões e olhado para trás e falar, nossa, mas eu estou vivendo hoje o que eu não queria ter Exato, feito ali atrás, né? sim. É muito sobre isso. E é profundo, não é fácil, né? É profundo e não é fácil. E o tempo todo eu quero que vocês pensem nisso, né? Quando a gente se coloca num lugar de mudança, De né, ação. de ação, isso vai, a gente vai ter, né? Tem um evento de inteligência emocional que fala assim, vai doer para não doer nunca mais. Porque quando você acessa aquele local ali, né, de algo que está realmente causando dor, sofrimento emocional para sua vida, quando você começa, claro, através de um profissional também, uma visão, né, com um especialista, aquilo vai ter né, uma dor, porque você está mexendo em um lugar que às vezes você não quer lidar, mas com o tempo você vai vendo que aquilo depois vira paz, alegria para sua vida, né? Então, E tem que estar também é muito preparada, tem que pior que estar isso preparado. tudo. Sim, Muitas vezes a gente não quer lidar com a dor, né? é, E tem uma frase que fala muito sobre isso. As pessoas querem ser felizes, elas não sim, querem ficarem tristes, ansiosas, mas a verdade é como nós lidamos com as emoções. sim, Eu acho que quando a gente tem esse start, esse despertar, como a Bianca comentou muito bem, a gente consegue criar uma energia mobilizadora para sim, mudar aquele estado. é, E o ambiente ele tem uma influência muito grande nisso, né? A muito, empresa onde nós estamos, entendam empresa, né, como contexto, sim, ambiente familiar, a nossa empresa, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, o quanto que isso é um grande influenciador no nosso comportamento, no nosso modelo de mundo e até na nossa formação de identidade, né? sim. É verdade. E a segunda é se você percebe que as pessoas estão mais cansadas emocionalmente, né, que entra até no que a gente acabou de falar também, Bianca, né. eu vou te dizer sim e não, né? Eu vou explicar o porquê. Eu creio que sim, grande parte das pessoas estão de fato adoecendo, mas eu ainda vejo um público muito crescente, buscando sentido para aquilo que fazem, né, Ótimo. e mais conscientes disso. De novo, a gente não pode generalizar, mas existe um grande público, sim, que está adoecendo mentalmente, que está confundindo o seu papel profissional com a sua própria identidade, né? Às vezes levam questões mais pessoais para o trabalho, do trabalho para o pessoal, e tá tudo certo, porque Uhum. a carreira está dentro da vida, Sim, né? Não é o não é o contrário. A contrário. gente sempre fala isso. Sim, Mas existe um público muito grande que tem essa consciência de viver o seu propósito, de entender as suas próprias habilidades. Eu acho que está aí um primeiro passo importante. Eu sou bom, eu sou boa em quê? Quais são os meus pontos fortes? Se eu gosto disso, porque eu costumo brincar, às vezes eu posso ser uma excelente cozinheira, mas sim, eu detesto ir para a cozinha. sim.
E não tenho para quem vender as minhas marmitas, a minha comida, e não ganho para isso. Então, estou vivendo o meu propósito. E esse adoecimento que eu tenho visto, esse cansaço, né, que você traz, muitas vezes ele é misturado, a gente não percebe. De novo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender, eu tenho que produzir, eu tenho que gravar. Quando a gente começa a entender que eu escolho, e logicamente tem algumas coisas que nós precisamos, mas a gente traz para a nossa vida isso com mais leveza. Sim. Então, sim, grande parte, mas existe uma galera aí que está entendendo que a alta performance é entregar resultado com qualidade de vida. Sim. Eu acho que o segredo está aí nesse equilíbrio, né? Eu também acredito muito nisso, Carla, que o segredo está em ter uma performance, mas também ter uma qualidade de vida, mas isso tem que ser de uma forma muito leve, né? Porque geralmente, se a gente não está vivendo aquilo e a gente acessa aquele conhecimento, a gente quer mudar tudo na nossa vida. E mudar tudo de uma vez não é o mais importante, porque muitas vezes aquilo não tem sustentação, né? A gente não consegue sustentar aquilo a longo prazo. Então, a ideia é o que de fato na sua vida está impactando emocionalmente a sua vida. O que na sua vida algo está impactando de forma forte na sua vida. Se é o trabalho, então é ali que tem que ter a sua atenção de como você consegue trazer um pouco mais de harmonia para aquilo, né? Porque quando você também está ali fazendo, isso é o seu propósito hoje. Exato. Por mais que você não esteja vivendo aqui, nossa, o meu sonho era trabalhar com isso, mas hoje eu estou trabalhando com aquilo, né? Aquilo, o que você já está fazendo, você já está impactando a vida de alguém. Então é São entender que escolhas. são E a vida é escolhas. feita de escolhas. A vida é feita E de a mensagem que a escolhas. gente sempre quer transmitir, né? Eu falo muito sobre isso, façam boas escolhas. Sim. Que elas E impactam a longo a nossa prazo. vida e a vida do outro, né? Exato. Olha que interessante. E o terceiro, agora a gente vai falar até um pouco, já entrando assim na parte emocional, mas também um pouco de carreira, né? Nessa parte de crescimento profissional e saúde emocional, né? O que é possível crescer sem sacrificar a nossa saúde mental? Porque eu acho que esse tema, quando eu escrevi essa pergunta, eu pensei o seguinte: hoje a gente tem tanta comparação, né, e tem tantas questões, e aí fala: "Será que dá para crescer?" Porque eu vejo que a pessoa que já cresceu, ela passou por um processo tão desafiador que eu não sei se eu estou disposto a isso. E aí são tantas questões que vêm, então é possível a gente crescer na carreira, né, e ter saúde emocional ao mesmo tempo, né, saúde E mental? tudo depende do que você chama de crescer, né? E do que o outro entende que é crescimento. Sim, É crescimento a qualquer custo? O que é crescimento para mim, para o outro? E tem muito a ver com os nossos sonhos, acaba que se misturam, né? sim, É possível, desde que a gente tenha muita clareza daquilo que nos move, daquilo que a gente deseja. Entender que, de novo, a alta performance é entregar resultado com qualidade de vida. Entender, sobretudo, que o corpo, né, e tanto as nossas alterações físicas quanto psicológicas são sinais. sim, São sinais de que eu estou mandando bem, de que eu não estou mandando bem, que eu estou no caminho certo, se eu não estou. Só que depende do que é crescimento. E você falou uma coisa, entre outras, tão importantes, que tem a ver com a nossa régua. sim, E muitas vezes verdade. a régua que a gente coloca ali, né, régua no sentido de almejar, não é a minha. É. Não é às vezes o que eu desejo, mas é o que eu vi no outro. Uhum. E muitas vezes o nosso processo de comparação faz com que a nossa régua ela seja maior do que eu posso. E muitas vezes dissociada do que é sonho para mim. Porque o que é sonho para mim? Às vezes é uma qualidade de vida, né, é poder fazer o meu horário de trabalho, mas às vezes sonho para o outro é conhecer o mar, é viajar de avião. Então a gente não pode normalizar sonho. Sim. E eu costumo sempre falar, não é uma frase minha, né, mas eu ouvi e eu gosto muito. Quem compara para, ou quem compara pira. Boa. Não é? E se a gente começa a Sim, perceber que nós estamos num momento de crescimento que não faz muito parte do meu sonho, do meu estilo de vida, tem alguma coisa errada. sim, E prestar atenção nesses sinais físicos ou psicológicos que o sim. nosso corpo nos dá. E eu achei tão interessante isso que você falou, adorei essa frase. E a próxima pergunta, ela fala exatamente sobre essa comparação que envolve também uma autocobrança e também outra coisa que você disse, que é a régua. Hum, Porque a gente ter acesso também a essa quantidade de informação faz a gente aumentar também nossa régua, né?
E a sem gente às vezes perceber. sai um pouco da realidade ali do que é possível, você já quer dar um salto, sair, pensar que assim, a carreira, a nossa vida, ela é uma escadinha, né, às vezes você tá lá no degrau 10 e quer ser igual a pessoa que já tá no degrau 1000, porque você só tá vendo ali o palco da pessoa, né, você não tá vendo os bastidores da vida dela. Então essa autocobrança, ó, hoje vemos muitas pessoas vivendo em constante autocobrança e uma sensação de insuficiência também. Por que que isso se tornou tão comum? E justamente por conta da nossa comparação. A pergunta que a gente sempre se faz é: essa régua, esse padrão de crescimento é meu ou é do outro? E aí tá a questão principal. Muitas vezes, de novo, né, o quanto que o meio interfere. Eu gosto muito do modelo conceitual dos níveis neurológicos de aprendizagem, Sim, que a PNL nos ensina muito. O ambiente interfere no nosso comportamento, que interfere na nossa crença, no nosso, que é o nosso modelo de mundo, na nossa identidade, na nossa espiritualidade. Então, perceber o quanto que o nosso meio tem impactado nesse processo de comparação é de suma importância. A comparação ela é importante? É. Desde que eu olhe para o lado e pense, nossa, eu quero mais, eu quero evoluir, mas que eu não deixe de considerar de onde eu vim, sim, de novo, dos meus sonhos, do que eu quero construir para mim. E tá aí, né, quando eu falo de novo de ambiente, as redes sociais, o LinkedIn, a vida do outro, uma conversa que você escuta às vezes muito sem conexão, você fala assim: "Nossa, ele tá vivendo o que eu queria viver, mas será que ele tá vivendo o que de fato eu queria viver?". sim, Então a nossa régua, assim, acaba que sem perceber, ela é acentuada por conta de um reflexo, de um estímulo que é do meio. sim. E tá aí a nossa leitura de cenário para identificar quem são as pessoas com quem eu estou convivendo, que tipos de conteúdo eu tenho consumido, quem são as pessoas que me inspiram, como você falou, Sim, né, daquela profissional de São Paulo, enfim, que é uma inspiração para você. Eu acho que isso é um dos motivadores que a gente precisa entender, para entender o que é crescimento pra gente, sim, né, porque senão, de novo, eu vou pirar ou eu vou parar, sim. né, eu vou ficar estagnada. Essa frase que a Carla disse aqui de, né, de o que que é carreira, o que é sucesso, né, para quem nunca fez terapia, é bem pergunta de psicóloga mesmo, porque assim, a gente precisa trabalhar as nossas crenças, em relação a algumas coisas, né. E essa autocobrança, essa comparação, como eu vejo, de onde eu vim, às vezes a gente não consegue, e aí se eu não preciso ir muito longe, eu falo da minha vida mesmo, recente eu parei para pensar assim, de onde eu venho, que eu publiquei um vídeo, de onde eu venho era impossível pensar que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje e onde eu estou hoje, Tá porque vendo? o que que é sucesso, né? É você aí é para cada pessoa vai ter um significado, você não pode ter essa comparação com o outro, é o que é para você. E ali, a terapia ela ajuda exatamente isso, né, por isso que no início eu frisei tanto sobre esse combo perfeito, né, você trabalhar você contratar uma mentoria sobre carreira com uma psicóloga que trabalha que trabalhou também em RH, que tem essa visão também dentro do mundo corporativo, né, olha o quanto isso é rico e poderoso, você começa a trabalhar fortemente um autoconhecimento, e olhar para a Tem que sua querer, né? vida e tem que querer. Exatamente, porque como a gente Porque falou a no gente vai início, mexer em dores em que muitas dores vezes o cliente ele não está disposto a sim, acionar. São lugares que a gente vai mexer que a pessoa não está não está pronta. E aí vale a nossa reflexão também de entender. Será que é o momento de eu intervir, da gente ajudar e sim, considerar isso, sim. né? De novo, é uma abertura, eu acho que das duas partes, né? Esteja aberto, né, esteja aberto quando você, Foi aquela frase que você falou da abertura mesmo que a gente estava conversando? de ser aberto, né, se permitir ser guiado Ser guiado, e exato, que eu direcionado. achei perfeito. É isso, de Por ser guiado, ser direcionado no tempo certo. confiar também no outro, né, olha, eu contratei o que eu vejo, Carla, é porque hoje com essa quantidade de informação, a gente contrata tantos profissionais e às vezes: "Não, eu quero mudar minha carreira, mas eu também quero mudar minha alimentação, eu também quero mudar", e são partes comportamentais. Então primeiro, né, toda a nossa o nosso todo não, né, o nosso cérebro, ele precisa, entender qual é o processo que você está querendo mudar agora, E o que é e o prioridade. que é prioridade. Então hoje, eu quero desenvolver bem a minha carreira, a gente vai, as pessoas que decidiram, né, contratar um profissional para ser um guia, né, no episódio anterior a gente falou sobre ser o GPS.
E às vezes essa vontade de ter, a gente contrata tudo ao mesmo tempo e depois a gente não consegue seguir com nada. Nem absorver, E né? nem Tem absorver. nem tempo Não hábil tem pra tempo. gente absorver, pra gerar ação. Para gerar ação. Então acho que já começa por aí. Primeiro, se permitir ser guiado, né, ser direcionado. E o outro, o que o profissional pediu ali, te dando direção, né, pedindo para que você traga alguma informação numa próxima sessão, né, de mentoria, você fazer isso, porque é o que vai trazer o benefício para você, né, e não só ficar consumindo conteúdo a todo custo, né, as mudanças, elas não acontecem no dia da sessão, nunca é, nem na sessão de terapia, nem de mentoria, Se nem fosse. num evento, não, ali você pode ter um insight muito bom, né. Como nós já participamos de muitos Nossa, eventos, muitos, e muitos. encontrei a Bianca, né, a conheci num evento, e a gente, nossa, tive um insight aqui Foi. tão importante, não foi? Foi. E não foi ali, lógico, né, não é em todo workshop ou Sim. palestra que a gente sai com insights, a gente consegue filtrar e absorver aquilo que faz sentido Faz no sentido. nosso momento de vida e carreira. Sim, e quando faz sentido, a gente fala: "Pronto, virei uma chavinha". E é libertador. Mas, se isso não acontecer, aquilo já, se você está aberto ali a passar pelo processo, a receber informação, isso vai acontecendo de forma ao longo prazo. Uma sessão, aquilo que você acha: "Não, isso aqui não tem impacto nenhum", faz você acessar informações que são preciosas, né, para sua E o vida, sua bonito da qualidade vida de é vida. isso, né? Isso é o bonito da vida. Então é a longo prazo também, muitas vezes, né, acho que essa ideia aqui é trazer para vocês consciência de que não vai ser imediato, mesmo que a gente queira de forma tudo muito rápido, muito imediato, porque foi isso que essa mudança, que foi importante, né, da tecnologia e tudo mais, o quanto ela contribui, mas também tem ali as suas dores, que é uma dessas, a gente sempre quer tudo muito rápido e não está tendo paciência pelo processo. E uma das coisas que causa, né, um impacto muito grande na nossa carreira é a liderança, né. E o que você percebe, Carla, do impacto de uma liderança, muitas vezes, que está despreparada, na saúde emocional da equipe? E antes de você responder, eu gosto sempre de falar assim: o líder ele tem um papel fundamental, e a gente sabe disso, mas muitas vezes a gente se torna líder sem ter nenhum preparo. E muitas vezes, assim, a Bianca já trabalha aqui muitos anos nessa empresa, eu vou tornar ela líder. Eu não passo por um treinamento, não tem desenvolvimento, e ali, de repente, eu que nunca tive um conhecimento sobre como é ser líder e todas as suas responsabilidades, me torno uma liderança. Então, assim, é uma pergunta também que, quando eu falo despreparada, envolve não só questões, assim, de, a pessoa passou pelo processo de preparação e não seguiu, mas também saber que tem muitas pessoas que elas estão despreparadas, porque elas realmente não passaram por um processo de conhecimento. E ser líder muda muita coisa, né, quando você se torna Despreparadas ou líder. não querem. É, verdade. E falar de liderança é sempre bom e é sempre prazeroso, porque a gente está falando do desejo ou não de ser líder. Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, né, assim, olhando para os bastidores, né, aquilo que eu venho percebendo de desafios, de necessidades, eu acredito que sim, a gente sempre fala, nem sempre um bom analista, ele é um bom líder, né, nem sempre um bom profissional tecnicamente preparado, ele é um bom analista, ele é um bom gestor. E nem sempre nós somos treinados para isso. É verdade. E é claro que existem ferramentas, técnicas, metodologias específicas para que a gente possa acionar esses profissionais. Mas assim, voltando lá na primeira pergunta, que eu acho que se conecta muito com o que você me perguntou agora, se eu estou falando lá atrás, né, de gestão das emoções, se eu não consigo nomear, né, os meus momentos de raiva, de tristeza, de frustração, como é que eu vou perceber que o meu colaborador não está bem? Exato. E eu sempre costumo dizer, ninguém retém ninguém, né? O Sim, líder, ele não retém o colaborador, mas ele engaja, ele sim, motiva. Eu acho que está aí o principal desafio dessa liderança de hoje, né? Nesse cenário que a gente está vendo tão ágil, tão ansioso, tão preocupado com uma série de coisas ao mesmo tempo e muitas vezes perdendo o foco. sim. E a liderança, de fato, ela todo mundo sabe, a gente sempre fala isso. É o exemplo, é a inspiração, e o líder que se torna líder também é uma escolha. Tem Sim. gente que briga comigo e fala assim: não, não é não.
Não tinha outra opção, ou eu me tornava líder ou eu ia sair da empresa. Então você tinha uma opção. Tinha opção. E aí tá, eu estou me preparando para, né, quando eu falo de sonhos, eu conheço os meus sonhos, eu conheço os sonhos da minha equipe, eu conheço a minha equipe, no nível individual, tanto no nível técnico quanto no nível emocional, eu consigo adaptar, eu consigo modular o meu estilo de gestão de acordo com as necessidades, né, de acordo com o perfil que eu tenho da minha equipe, ou eu sou um líder só para todo mundo, eu tenho um nível de gestão, um nível de orientação igual para todo mundo. E aí a gente fala muito sobre isso, tanto nas mentorias quanto nos treinamentos. Como entender o meu perfil como líder primeiro, para que eu possa entender a minha equipe. E de fato ser um agente de transformação. Sim. Começa por nós. Começa por nós. E isso é importante, né, porque, de fato, tem muitas pessoas que não têm essa ideia de que, eu tinha uma opção, ou eu aceitava, né, ser líder, ou eu saía da empresa. Então, de fato, a gente sempre tem. E quando você tem clareza do que você quer para sua vida, é aquela decisão que a Carla disse, né, ou você quer ser líder ou você não quer ser líder, e às vezes Se eu tá não tudo quiser. bem não quiser, né, e às vezes para o dono da empresa seja mais interessante para que, se você for fiel àquilo, olha, eu já entendi que a liderança não é um caminho que eu quero seguir. Sim, trabalho melhor sozinho. Sim. Eu quero tomar as decisões de uma forma, né, sozinha ou sozinho. O meu sucesso é meu e não é o da equipe, né? Eu escuto muito isso, eu ouço muito isso. É difícil eu dividir, é difícil eu delegar, porque eu não quero abrir mão daquilo Sim. que eu sempre fiz muito bem. Sim. Então agora eu tenho uma equipe, eu vou delegar, eu delego para quem? Então, entender isso, entender o nosso lado profissional e eu como líder, interfere em 3 grandes pontos, né? Sim. Eu adquirir novas competências para isso, eu ter uma nova administração do tempo, porque o meu tempo é totalmente diferente, para eu dedicar para o outro, para eu tomar decisões, a interface que a gente tem com outras áreas, e quais são os meus novos valores? O que passa a ser importante para mim? Sim. E é trazer muito da individualidade para o coletivo. E tá aí um dos grandes desafios também, equilibrar esse tripé, competência, gestão de tempo e valores. Como é que a gente faz tudo isso? Num mundo que está pedindo para a gente o quê? Acelerar. Acelerar. Sim. Entrega, resultado, meta, número. E é desafiador, mas é gostoso a gente falar sobre isso, porque Sim. tem tantas pessoas que estão vivendo e às vezes nem sabem dar nome para Sim. aquilo que estão pensando e sentindo. E vale uma reflexão também, assim, até para o dono de empresa, porque, assim, a minha experiência aí com RH, o que eu via muito era o profissional aceitando, e aí o dono da empresa, né, a empresa em si, ela perde 2 profissionais. Por que que ela perde? Porque se a pessoa é uma analista e estava muito bem no papel dela e ela achou que tinha que aceitar aquele papel de liderança porque o líder, né, ou o dono da empresa está pedindo para ela seguir, e ela não consegue ser, uma boa líder, um bom líder, ele perdeu um profissional, e sem falar no impacto disso com a equipe, né, com o projeto assim, completo. Então olha o quanto isso é a gente olhar mesmo para o autoconhecimento, né, o próprio profissional olhar para o autoconhecimento, e também, né, essa parte do RH, da liderança, porque é sempre um líder né, sempre um líder que sugere, né, indica uma outra pessoa que ele entende que tem perfil de liderança. E às vezes contratam como ele. Exato. E põe para dentro, né? A gente Sim. fala, traz para dentro um perfil que é como ele. Exato. E aí a gente fala dessa questão da diversidade, de trabalhar com perfis diferentes, do líder mais humano. Agora, esses dias eu li, né, certamente você viu também, que fala do líder silencioso. Achei interessante essa expressão, líder silencioso, não quer dizer aquele líder que não fala, mas aquele líder que observa mais, Sim. que está mais atento. E se ele tem como líder essa habilidade de estar mais atento com a equipe, pressupõe-se, né, nem sempre que também seja com ele. Sim. E falando de combo, né, usando a sua expressão, é o combo perfeito. É o combo perfeito. Eu entender quem eu sou para entender quem é o outro. Sim. E entender também que é um processo. Sim. E que às vezes você como líder está nesse desafio, né, enfrentando hoje, nos ouvindo, e às vezes você pode falar assim, não, eu não quero mais. E para muitas pessoas, muitos líderes falam que é como se fosse um retrocesso, eu vou voltar. Não, é uma escolha. Muitas vezes a gente precisa entender que a nossa performance ela vem
daquele momento dedicado, considerando as minhas habilidades, as minhas características e o meu estilo de vida. Sim. A gente fala tanto sobre lifestyle, e eu costumo dizer que, na verdade, a primeira pergunta que eu faço para a gente começar uma mentoria é: qual que é o estilo de vida que você deseja? A partir disso é que a gente consegue traçar um plano de ação para ajudar aquele profissional a se recolocar ou se alocar, mas tudo começa pelo estilo de vida que eu quero. Qual é o estilo de vida que eu quero com aquilo que eu almejo no futuro, né? Tá alinhado? Se não tiver alinhado, a gente vai ter que fazer uma mudança de rota aqui. Exato, e trazer essa clareza para E eles. trazer essa clareza. E a próxima pergunta é: quais sinais mostram, né, que uma pessoa pode estar entrando em esgotamento emocional relacionado ao trabalho? E quando eu falo pessoas, é todo mundo, né? A gente falou aqui sobre liderança, e muitas vezes, por mais que a gente pense assim: "Ah, é muito batido falar sobre isso, né, todo mundo entende que sim", não, mas o papel do líder, muitas vezes ele fala: "Não, eu não preciso desse tipo de ajuda", e às vezes é a pessoa que está precisando de ajuda. Então isso aqui, quando eu falo pessoas, quais são os sinais que mostram que uma pessoa, isso é todo mundo, inclusive o dono da empresa, pode estar entrando em esgotamento emocional relacionado ao trabalho? Existem sinais que são físicos, né? E toda emoção ela é visceral, então a gente sente, o corpo manifesta, e tem aqueles sinais que são psicológicos. Sim. De forma geral, pelos estudos, né, o que as pesquisas têm mostrado é a questão da irritabilidade, coisas que às vezes a gente vai muito para o lado da impulsão, né, ou da reatividade. E os aspectos físicos, dor de cabeça, que se torna uma enxaqueca, o nosso centro emocional está muito aqui, né, no estômago, então aquela dor no estômago, aquele peso nas costas, então a gente vê que a nossa postura ela já mudou, o nosso tom de voz, e o principal, que é o mais impactante, é a questão do isolamento. Isso. As pessoas começam a se isolar, e aí eu tô falando, gente, de ambiente familiar mesmo. Sim. É como se fosse uma desconexão, a gente se desconecta, né, de alguma forma das pessoas que são mais importantes para nós. A gente já não quer mais participar de eventos sociais, a gente não quer mais conversar com as pessoas. E esse isolamento, tanto dentro e fora da empresa, ele é um sinal importante de que será que a gente está bem mesmo? Sim. E são vários outros. A gente fala das mudanças de humor que são frequentes, da dissonância cognitiva, da gente parar e pensar assim: ah, quem que eu sou? Eu escuto muito isso, Carla, eu não sei quem que eu sou. Eu não sei se é efeito do medicamento que eu tô tomando, e é uma fala muito comum que eu escuto. Eu não sei se é o efeito do medicamento que eu tô tomando, ou se eu sou assim. Então, assim, uma confusão mental mesmo, um excesso de diálogo interno, um desgaste, um cansaço que pode dormir 8, 10 horas, a pessoa no outro dia se sente exausta, respiração ofegante. Então, são mudanças que refletem muito, que são sinais, né? A gente não pode botar tudo num pacote e dizer: estou com depressão, estou adoecendo, estou com crise de ansiedade, estou com ansiedade. Mas são sinais que a gente precisa entender, físicos ou psicológicos, que são alertas. Sim. E a necessidade que a gente tem de externalizar isso, de buscar pessoas que são responsáveis, são profissionais, para ajudar como eu comentei, de dar nome e perceber se aquilo faz sentido ou não. Sim. E isso aconteceu comigo. Eu tive um episódio numa das empresas onde eu trabalhei, e eu acho que eu nunca contei isso em público, eu conto muito em sala de treinamento, e hoje eu acho graça, mas na época não foi, de eu me irritar com o simples bom dia de um profissional que trabalhava na recepção. O profissional mais alegre, mais sorridente, numa segunda-feira me desejando um bom dia, me desejando um excelente dia de trabalho, e eu pensar internamente: bom dia para quem? Nunca falei: isso aquilo não faz parte de mim. E a alegria do outro deixar você triste ou irritada? Falei: gente, tem alguma coisa errada, não tô legal. Então, assim, hoje eu conto rindo, mas eu já contei várias vezes chorando, de perceber que não é a empresa onde eu estava, mas eu estava num momento de vida e carreira onde eu percebia que a cadeira que eu estava sentada, as pessoas que estavam à minha volta já não faziam mais sentido para o meu crescimento, para aquilo que eu chamava de sucesso. E coincidentemente ou não, e não é coincidência, coincidiu com a maternidade. Que transforma a gente de uma forma muito importante, né? E aí o meu momento ali de vida e carreira era outro. Sim. E são sinais, né? Entre outros tantos, que a gente precisa estar atentos e tratar, né? Buscar ajuda, buscar entender
se é nosso ou se não é nosso, né? Sim. Se é do meio. Eu acho que essa resposta sua foi tão completa, Carla, que assim, eu nem sei o que poderia acrescentar, assim, porque foi completo mesmo, assim, quando a gente olha, acho que esses sinais já são sinais de alerta. Eu só quero, acrescentar uma pela experiência dos meus trabalhos, né, principalmente o último, que era 100% remoto, porque como a gente não está vendo a pessoa, então, assim, quem ouviu e está passando pelo processo vai entender. Mas se o líder, por exemplo, eu estou percebendo que o meu liderado ele está diferente. Uma das coisas que a gente percebia para quando a pessoa trabalha 100% remoto, era aquela pessoa é sempre alegre, ela é sempre sorridente, aí ela começa a ficar mais calada, e o segundo é sempre entrar em reuniões com a câmera fechada. Sim. Então, isso quando você trabalha, né, porque essa empresa era uma empresa de tecnologia e todo mundo estava 100%, né, no home office, que a gente chama, um dos sinais que a gente sempre orientava o líder a ficar atento era nesse perfil. A pessoa tá todo mundo com a câmera aberta, só aquela pessoa tá com a câmera fechada, ela tem ficado mais calada, aí entra essa parte do isolamento e Sim. tudo. Mas se eu não estou vendo, né, a pessoa ali todos os dias, porque quando eu estou vendo, né, ali fisicamente isso é percebível pelo líder, pelo os próprios colegas mesmo, Sim. né. E às vezes, outra coisa que eu acho importante, né, que é perceber isso, a câmera fechada, a pessoa começa a ficar mais silenciosa, mais isolada. Sempre quando tem algo da equipe, todo mundo ali tem um clima muito bom na equipe, mas aquela pessoa ela era tudo ok, agora ela começou a ficar muito quietinha. Pode ser que ela está passando por um processo tão doloroso ali na família, né? Porque eu gosto sempre de falar isso, né? Não existe vida pessoal, vida profissional, vida é só uma, tudo está integrado, tudo está conectado. Então, a gente poder também, tanto os colegas para o outro colega, quanto a liderança para o seu liderado, né? Olhar com carinho e até quem é liderado olhar para o líder, porque ali tem um ser humano, não é porque é líder que ele, pronto, se transformou em líder, a parte humana dele já não existe mais, ele tem que ser firme, ele tem que dar conta da pressão o tempo todo, ele tem que performar sempre, não, ele é um ser humano, ele é uma pessoa e é importante a gente olhar com carinho também, né? Então é quase que essa pergunta é quais são os sinais que você já bem disse e como eu posso ajudar também, né, ali como fazer um primeiros socorros, né, que a gente diz ali de uma pessoa que está passando por um processo que não é você não vai. Quando o líder falava para mim: "Bianca, eu preciso de ajuda aqui, né, com esse liderado, ele está passando por isso, o que que eu faço?". Nós, com o papel de RH ou qualquer outra pessoa, mesmo que seja um psicólogo, e o psicólogo organizacional, ele não é um clínico, então não é ele que vai tratar, mas é ele e é uma responsabilidade também da liderança de saber como direcionar essa pessoa. Responsabilidade compartilhada. Uma responsabilidade compartilhada, que muitas vezes a pessoa está passando pelo sofrimento, mas nem ela tem ideia do que ela está É. passando. Por mais que a gente está num mundo que fala assim, o conhecimento está aí, por que que a pessoa não buscou? Não é bem assim. É. Né? A gente está falando de um processo doloroso na vida da pessoa e que, às vezes, o que ela precisa ali é um acolhimento, uma escuta ativa e um direcionamento, um profissional que muitas vezes a empresa já tem, né, Carla? Assim, quantas empresas hoje com mudança tem psicólogo, tem tantos profissionais que são terceiros ali, planos de saúde, que consegue ajudar aquele profissional, né? E aí muitas vezes essa questão do isolamento dificulta Sim, o profissional a entender que de fato ele tem ali uma rede de apoio. sim, E aí complementando o que a Bianca traz, que é muito do que a gente vê dentro das empresas, que muitas vezes o líder precisa de ajuda e aí isso é mascarado as nossas vulnerabilidades, né? A Brené Brown fala muito sobre isso. A arte de ser imperfeito, né? A coragem de de ser, não agradar. eu sempre troco os dois livros. A arte, a coragem de ser imperfeito e a arte da imperfeição. Enfim, mas o importante é a autora, né? Sim, A Brené, ela traz muito isso, que quando nós compartilhamos as nossas vulnerabilidades, a gente consegue acionar muito mais sim, o mundo do outro. verdade. E pedir ajuda, entender que eu estou precisando, sei lá, melhorar a minha forma de desenvolver o outro, dar melhores feedbacks que de fato gerem mudanças comportamentais. Gente, isso muda a vida, de novo, é o nosso principal legado. É ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho onde elas estão, onde elas passam um terço da vida delas. Sim.
E isso é gratificante. Então, se eu brinquei com a Bianca antes da gente começar, que eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, porque quando a gente começa a perceber que o outro está feliz, ganhando dinheiro, e nos proporcionando essa recompensa, que eu não estou dizendo que é financeira, mas é emocional, e eu contando para ela, eu me emocionei, né? A gente estava falando sobre isso. Eu acho que assim, é o início de tudo. Sim. Eu acho que muda a nossa vida, não muda a vida do outro, muda a nossa concepção de identidade, né, Bianca? E acho que a nossa carreira ela é muito parecida nesse sentido. Ela trouxe momentos desafiadores para nós, para que a gente pudesse estar aqui hoje ajudando outras pessoas também, Sim. nas mesmas dores que sentimos. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para entender, assim, porque às vezes a gente vive fugindo da dor. E eu percebia que eu era uma pessoa que eu fugia. Se eu posso saber que eu vou evitar aquilo ali, eu vou fazer isso. Mas eu percebi uma coisa, cara, principalmente nesses 2 anos empreendendo, é que é na dor que a gente se Sem transforma. dúvida. Você está lá treinando, fazendo musculação, é na dor que seu Eu não músculo tenho. está sendo transformado. E essa transformação é o que vai fazer a gente impactar a vida de muitas pessoas, né, porque quando ele principalmente, assim, o seu caso, que está diretamente ali com uma pessoa, mentorando de forma individual, você ouve, né, para que você possa fazer todo o processo da mentoria, direcionamento. Ali, todas a sua vivência hoje, com certeza você entende, né, porque que aquilo lá atrás, né, por mais que você falou: "Mas por que que isso aconteceu comigo? Como assim? Eu não sou assim, isso não poderia ter acontecido, né, eu sou uma pessoa tão alegre também", agora a alegria de alguém é para a gente entender, né, aquilo que nos acontece, a gente entender como que no futuro, a gente trabalhando isso, a gente no futuro também vai impactar outras vidas, e quando alguém comentar com a gente que está passando pelo processo, você fala: "Eu conheço esse lugar". E como a gente aprende, eu E costumo como a gente dizer aprende. que a gente aprende muito mais ouvindo, Sim, e eu falei de novo, né, a gente estava conversando, muitas vezes a gente tem a sensação ali de que não estamos colaborando, não estamos ajudando, aí vem alguém depois de um ano que nos encontrou e fala assim: Carla, 1 ano atrás a gente se encontrou, você falou isso que mudou a minha vida, então assim, você fala, gente, tá vendo? olha, o quanto isso é O poderoso. quanto que isso é poderoso, e vale a gente reconhecer isso, de entregar valor para aquilo que a gente faz. Sim, De novo, nós não vendemos cursos, nós não vendemos mentorias, nós não vendemos podcast, nós vendemos o quê? A transformação na vida das pessoas, isso, ressignificar, e a Bianca sabe disso, gente, às vezes ressignificar para uma pessoa é acordar, exato, no outro dia ressignificar e eu acordar. exato. E aí é muito relativo, e eu sempre tomo cuidado da gente não colocar todo mundo num pacote só. Os estudos que falam das gerações, eles são importantes, a gente tem que considerar, mas não são rótulos, né? Os assessments que nós usamos, as pesquisas comportamentais que nós aplicamos não são rótulos, são indicadores, Sim. são elementos importantes para a nossa análise, mas o principal, de novo, é sonho, é aquilo que move o outro, aquilo que é sucesso para o outro, isso é muito relativo. Sim, verdade. E até para a gente, eh, falar aqui um pouco mais, né, sobre carreira e identidade, muitas pessoas acabam associando totalmente o seu valor pessoal ao desempenho profissional. O quanto isso pode ser perigoso emocionalmente. É uma misturinha que as pessoas fazem. Sim, E aí tem aquela questão de com crachá e sem crachá. exato. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Ah, eu vou dar um feedback, então eu vou tirar o meu crachá. É, Agora é a Carla falando que não é líder. Gente, não existe não isso. existe isso. Eu tô aqui conversando, a gente tá gravando esse conteúdo, meu celular tá ali. Vocês acham que se acontecer alguma coisa na escola, né, eu não vou sair correndo? Verdade. Então é um misto de emoção, a alegria de estar aqui, a preocupação com as crianças, enfim. E de fato, eu acho que ter essa percepção muda tudo. Sim, E aí, voltando à pergunta da Bianca, a gente confunde mesmo, é uma misturinha, né, entre quem nós somos, e a gente tem sempre que ter muita clareza de que nós somos inteiros. sim, E o dia que percebermos que nós estamos entrando inteiros dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, eu acho que tudo muda. E tem sim. um autor que fala muito sobre isso, que eu não me recordo o nome agora, eu não sei se foi a própria Brené, não, a Kim Scott, naquele livro Empatia Assertiva. Ela fala, sejamos inteiros, né? E no sentido de estou aqui plenamente integrada, entendendo que eu sou mãe, que eu estou com as minhas preocupações ali, que eu estou alegre, mas que eu também estou preocupada. Sim.
e dar valor a isso. E a Bianca trabalha muito essa questão nas palestras e nos treinamentos, falando sobre esse equilíbrio entre os nossos papéis. Sim. E primeiro é reconhecer os nossos principais papéis: profissional, filha, esposa, mãe, e entender que uma hora um pratinho vai cair. É. Não tem como, né? Para eu estar aqui agora, vários pratinhos deixaram, né? Minha casa tá, meu quarto eu deixei desorganizado para estar aqui correndo para chegar no horário. Sim. Mas a questão é qual pratinho que vai cair hoje. É. Que seja a casa, que seja a cama bagunçada, mas tem alguns pratos que não podem cair. E não buscar essa E perfeição, não buscar né? essa perfeição de que vai estar tudo certinho, tudo na hora certa, no horário certo. E aí vem muito daquela pergunta que você fez da nossa autocobrança. Sim. E eu atendo muitas mães também, e nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exato. Nossa, essa frase Não é? perfeita, eu Nasce sempre uma... achei que ela é muito verdadeira. E eu sempre falo, e é verdadeira, Sim. mas a culpa, ela é um sinal, ela não Sim. pode ser moradia. Sim. A culpa é visita. Quando eu entendo que a culpa é visita, que ela não vai fazer morada na minha casa e na minha mente, tudo muda. Sim. Só que a gente tem que ter esse discernimento para entender, né, que isso é natural e que em algum momento alguma coisa não vai sair Não bem. vai sair perfeito. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por mais que a gente tá o tempo, às vezes, fala, e tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo, porque você não vai conseguir É um tá tudo bem equilibrar. verdadeiro, não é pra disfarçar, né, Bianca? Aqui, quando fala equilíbrio, né, a gente tem até que aprofundar um pouco mais nessa palavra, não é dizer que vai estar tudo assim 100%, tudo Quem perfeito, dera. não. Assim, esse equilíbrio é falar, hoje a prioridade é a minha carreira e focar, porque é aquilo que está me trazendo benefício, ou é um lugar que eu preciso olhar, porque não está me fazendo bem. Então, assim, esse equilíbrio, ele tem que ser olhado dessa forma, não é falar, nossa, agora pronto, assim, tá tudo redondo, porque essa linha é igual às batidas do coração, eu gosto sempre de dizer isso, né, a vida é isso aqui. Se preocupe quando ela ficar reta, porque quando ela fica reta, o que que acontece? Gente, quando tá tudo perfeito, a pessoa morreu. Então, assim, esteja também sabendo que é um sobe e desce o tempo todo, né, até para a gente ficar sem essa pressão, né, o tempo todo também. E quando a gente vai falar de comparação, né, que foi uma das coisas que a gente falou aqui também muito, você acha que o LinkedIn, eles aumentaram, né, essa comparação e pressão, né, por performance? É uma rede onde tem muito dessa comparação do lado profissional? Tem. Eu atendo muitos profissionais, às vezes, que me procuram não para mentoria de carreira, mas para uma mentoria de posicionamento estratégico no LinkedIn. E a primeira coisa que eu tento reconstruir junto com o cliente é a percepção que ele tem dele. Sim. Porque acaba que, de novo, o LinkedIn do outro é a grama. Sim. Né? A grama do outro está sempre mais verde. Não, a minha grama ela está verde. E a gente tem que entender que o LinkedIn, como uma grande plataforma, é o nosso currículo vivo. Então, ali é uma grande oportunidade que nós temos de mostrar quem nós somos. E entender que eu sou a Carla na minha trajetória de carreira, que a Bianca é a Bianca dentro da trajetória de carreira, e usar a rede do outro, né, como inspiração, não como comparação. E a gente fala do LinkedIn, mas tantas outras redes. E sabemos que o que nós postamos, o que a maioria das pessoas posta ali, são coisas boas, né? Ninguém posta que tá chorando, se bem que alguns postam. Mas usar, voltando ao LinkedIn, como uma ferramenta que de fato vai trazer visibilidade para você, autoridade, e vai de encontro ao que a gente estava conversando. Não basta sermos bons ou boas naquilo que fazemos, temos que parecer ser bom ou boas, sem exagerar, sem usar a inteligência artificial, que eu tenho visto muitos LinkedIns com a inteligência artificial que deu uma bugada no algoritmo e a inteligência artificial o algoritmo do LinkedIn já não está trabalhando mais a favor dele, enfim. Não é o nosso foco falar, né? A gente poderia ficar falando de LinkedIn aqui a tarde inteira. Sim. Mas usar o LinkedIn como um processo de se valorizar, se reconhecer, e usar a rede do outro vizinho para se inspirar, né? Não para copiar, que aí vai de novo para a nossa régua de comparação, que a gente pira ou para. E até, Carla, assim, eu queria que você pudesse deixar 3 orientações simples, assim, para quem deseja ter uma relação mais saudável com o trabalho e com a carreira, quais seriam, né? 3 orientações simples aí que você percebe. Boa pergunta. Primeiro entender, eu acho assim, você entender quem você é, né? Que estilo de vida que você quer,
quais habilidades que você tem que de fato são os seus pontos fortes e eliminar aquelas que você não quer, que não Sim. fazem parte do seu momento de vida e carreira. Segundo, buscar ajuda para isso, né? Buscar profissionais, olhar para o teu meio, perceber quem são as pessoas que te influenciam, quem foram as figuras de transição que você teve, que romperam padrões negativos por positivos, né? Eu acho que esse é uma segunda orientação importante. E terceiro, se permitir. Eu acho que quando você tem a percepção de quem você conta com alguém ou redes inspiracionais para isso, e você se permite mudar, permite acessar, doer se for necessário, você cria de novo uma energia que ela é mobilizadora. Então, acho que é um tripézinho importante quando a gente fala de tudo, né? Nós estamos Sim. falando de carreira, mas de decisões. Sim. De decisões de uma forma muito geral. Muito ampla, né? Muito ampla. E na sua experiência, né, qual que é o maior erro que as pessoas cometem hoje tentando alcançar o sucesso? Quando as pessoas chegam ali, né, para contratar seu trabalho, né, o que que você percebe que é o maior erro e que é muito comum quando a pessoa chega ali, te procurando? É engraçado eu falar isso, mas assim, resumindo, é entender, ter um modelo de mundo que a gente está ouvindo muito falar dos cifrões, né? Ah, eu quero ser milionário, Sim, eu quero ter uma conta bancária, e aí eu já começo né? sim, Vamos trazer para a realidade aqui. sim, Qual que é o seu momento de vida, qual é a tua expectativa, o que que você já tem na tua bagagem como trajetória de carreira, para que eu possa te ajudar a ganhar tudo isso que você quer. sim, E aí, sem desmerecer o trabalho de outros profissionais, mas eu fujo muito daquela linha do vamos alcançar a lua, e sobe aqui e vamos gritar para o mundo que você vai conseguir. Sabe aquela coisa, porque eu estou lidando com a vida do outro. sim, E quanto mais a minha régua, de novo, ela é maior do que o meu passo, mais eu vou contribuir por uma frustração. E eu não quero deixar o outro frustrado. sim, Então, eu acho que o maior erro é as pessoas confundirem que sucesso é ganhar dinheiro e que sucesso é ser milionário. E muitas vezes não é. E para que eu tenha uma conta bancária, né, rechear, recheada, eu preciso fazer o que eu gosto. sim. E se eu não entendo isso, cai no grande erro de achar que sucesso é ter muito dinheiro, que isso acontece do dia para o outro. Sim. A gente tem que trazer para a realidade. Para nossa realidade. E é aquilo que você comentou, né, de que daquela pergunta: "O que significa sucesso para você?". Sim. Recente eu precisei responder essa pergunta, e eu vi que eu já estava assim, você tem várias coisas para almejar, né, mas muitas vezes o sucesso está ligado a bens materiais, e o meu eu percebi que eu já estou vivendo Olha que sucesso. O que que legal. é sucesso para mim? É ter qualidade de vida, é viver sem aquela pressão o tempo todo, porque a vida é a pressão, mas sem aquilo de ser todo dia. Então eu faço meus horários, eu cuido da minha saúde, trabalho hoje levando essa conscientização, né, sobre a saúde de uma forma leve, o quanto é o seu bem mais precioso aqui na Terra, porque quando você está saudável, você consegue trabalhar melhor, viver melhor. Então isso é sucesso para mim. Então essa pergunta, né, aqui durante o podcast você disse isso, né, qual é o conceito de sucesso para você? Ou de Ou crescimento. de crescimento, né, então olhar para isso com atenção e saber que existe um passo a passo para você chegar lá. Quem deu o passo 1000, já está no passo 1000, ele precisou dar o passo 1 para chegar no passo 1000. Então o passo 1 ele é o mais importante, né, olhar para isso, mas saber que é uma escadinha e que é a longo prazo, não é rápido, né, isso não existe. Se chega rápido também, muitas vezes não se sustenta, porque não passou pelo processo, isso também é importante a gente olhar. E para a gente ir para as nossas perguntas finais, eu gosto de fazer umas perguntas que são meio que bate-bola, né, para a gente finalizar. Na sua visão, qual que é o hábito que mais ajuda uma pessoa a preservar a sua saúde emocional no ambiente de trabalho? Hábito, É, eu acho que é se posicionar. Não chega a ser um hábito, né, mas eu acho que a pessoa que se posiciona, ela consegue expressar quem ela é bem vista, ela é só uma bate-bola, é só uma, né, falei não, não, pode não? ir. Sim, sim, Ela é bem vista e ela traz clareza para o empregador, para a empresa do que ela quer. sim. Acho que tem muito a ver com posicionamento. Acho muito válido isso também, Carla, assim, o Acho que não é hábito, é uma posicionamento postura, não sei, né, é um mas é comportamento, uma um postura, comportamento.
né, de se posicionar, de falar, porque muitas vezes tem gente que fala assim: "Ah, meu líder, não fez isso", mas ele nem sabia, você nunca se posicionou, você nunca falou que queria crescer na Exato. empresa, você nunca disse que queria ser Aí vem líder, a bola de cristal, aí achar que vem o a bola outro de tem a cristal. bola de cristal É, para saber que eu queria não queria sair da área de vendas para ir para atendimento. sim, ou Ou para uma meu administrativa. exatamente, Então a isso é gente vê muito muito isso. importante, né, o posicionamento, gostei muito disso. E que mensagem você deixaria para quem hoje se sente emocionalmente cansado com a própria, né, com essa própria área profissional, assim, a dor dela tem sido ali nessa área profissional? Eu acho que é estar atento e atenta a todos esses sinais que a gente conversou. Sim, E o nosso corpo ele dita sinais, gente, não verdade. tem como. Não achar isso natural, não achar que é só uma dor de cabeça, não achar que essa mudança de humor é passageira. É lógico, tudo depende da frequência, da intensidade, do quanto que aquela mudança, né, ela impacta ou não. E principalmente aos sinais de tristeza, ninguém finge estar triste. Sim, Tristeza é sinal de acolhimento, inconscientemente é. As pessoas fingem estarem felizes, alegres, então esses sim, sinais, eles são importantes que a gente esteja atentos, né. Eu boa, acho muito importante. sim. E para finalizar, o que significa, né, finalizar aqui esse bate-bola, o que significa para você viver com saúde, equilíbrio e propósito? O combo, É. eu acho que é o brilho nos olhos, é uma coisa que eu sempre olho. Sim, E tem gente que fala que ama o trabalho, mas o olho não brilha, não você fala: brilha. mentira, Boa. não ama não". Isso tem muito a ver com garra. E garra é o quanto que nós permanecemos por muito tempo na mesma função, na mesma atividade, com o brilho de sempre. Sim, Eu bato os olhos, eu sei. Sei não, né, a gente erra, mas assim, sim, eu tenho muita preocupação de entender o quanto que o profissional ele realmente está radiante com a escolha dele, boa. ou se ele está fazendo porque ele tem o peso do "eu tenho que", e Sim, não do "eu escolho". sim. O peso de que eu tenho que, e às vezes isso pode vir até da família, né, eu Da preciso ter pressão do isso, a meio. pressão, ou do Não, trabalho, de mas tantas coisas, né, e a gente não olha para isso, o que eu escolho, o que eu realmente quero, e aí entra o processo do autoconhecimento, a gente só consegue quando a gente se aprofunda no nosso autoconhecimento, né, sim. para descobrir isso. E o autoconhecimento passa pela visão que nós temos de nós, mas também pela visão que o outro tem de nós. Então, acho que são essas 2 coisas. Sim. Carla, eu queria que você deixasse um recado aqui final, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que sente que emocionalmente sobrecarregado com o trabalho. Qual seria, na sua visão, o primeiro passo para ela começar a mudar a realidade? Bianca, eu acho que eu finalizo, assim, essa pergunta com 3 palavrinhas que eu ouvi recentemente. Eu tenho o hábito, a mania de guardar alguns vídeos que eu recebo, vídeos inspiracionais, né, vídeo que naquele momento fez sentido para mim. E eu acho que eu termino com essa mensagem que eu assisti esses dias. A princípio vai parecer meio forte, mas vocês vão entender. Falava assim: "Calhe a boca, né, cale-se, vista-se e apareça". Em que sentido, né? Cale-se no sentido de, né, ele fala, né, shut up, no sentido de para de reclamar, para de ver o copo só vazio, para de murmurar. O vista-se no sentido não de se vestir, mas de se posicionar. Fale, mostre para o mundo, jogue sementes, diga por que que você está aqui. E o apareça não no sentido de aparecer, né, mas de ser visto. Sim, E eu acho que isso faz muito sentido. Aparecer no bom sentido, sendo quem você é, vestir-se no sentido de se comprometer, de buscar melhorar a cada dia e parar de reclamar, parar de olhar a grama do outro, parar de olhar o que o outro está fazendo. E aí ele é bem categórico, ele fala: cale-se, vai lá e faça a sua parte. Que eu acho que é muito do que a gente está fazendo sim, aqui, não verdade. é? Eu não tinha ouvido essa frase, enquanto você estava falando, eu estava aqui séria e analisando o quanto isso é poderoso e importante. Porque às vezes a gente, quando entra nessa frequência, a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar. E aí é sempre culpa do outro. Que aí quando ele fala assim, vista, você ia falar, isso é minha responsabilidade. Exato. Eu estou nesse lugar aqui
porque Porque eu escolhi. eu escolhi. É tomar a autorresponsabilidade e falar, agora o que eu faço com essa informação? E aí o próximo é o que eu faço com isso? Sim, apareça. Apareça. Eu não consigo sozinha, eu tenho a Carla que eu posso contratar e pode me ajudar. Qual profissional que eu preciso seguir? Então, isso é muito importante, assim, eu acho que essa... Tá lá na minha caixinha de mensagens. Eu não sei o autor, como eu falei, mas assim, isso é o menos importante. Uhum. Mas eu costumo sempre, às vezes, compartilhar algumas mensagens. Esse é um vídeo, depois eu vou te enviar. Tá bom. Mas a mensagem já ficou, né? Você já Muito rica. fez sentido para você também. E é o que eu acho que faz mais sentido, né? A gente encerrar falando sobre isso. Que lapidou aqui toda essa nossa conversa. E eu queria te agradecer. Obrigada! Por topar, aceitar esse convite, né? E estar aqui trazendo todo o seu conhecimento de anos de experiência. Eu também te admiro muito. Somos colegas aí de áreas, então, de propósitos também, de levar conhecimento, de impactar vidas. E é isso, a vida das pessoas são impactadas, né? Através de como a gente olha com amor aquilo que a gente Eu vou me emocionar, segurei até agora. Obrigada. Merece um choro aí, gente, no final. Obrigada, viu? Sucesso. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. Espero que a gente tenha impactado aí, né, Amém. mais e mais pessoas no nosso legado. Que Deus entregue, que o Amém. algoritmo também entregue esse Importante. vídeo para todas as pessoas que precisam, porque é um assunto que eu gosto muito, porque eu vivenciei o processo, né, de ter a minha vida transformada através também de uma psicóloga que também trabalha com carreira, que é a Mari Menezes, espero que ela esteja aí assistindo, porque eu gosto sempre de falar isso para ela. Por quê? Porque a nossa vida é um terço ou mais de um terço trabalhando. E se a gente não está bem, gente, ou se aquilo ali não está fazendo mais sentido, e a gente fala, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar agora, qual é o meu propósito, você não precisa fazer isso sozinho. Contrate uma mentoria, esteja com o coração aberto e se permita. Você vai ver o quanto isso impacta de forma positiva na sua família, na sua vivência, no seu todo, porque eu gosto de dizer que tudo é integrado, né? Então, se permita. Esse é o meu recado carinhoso para você. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais pessoas que precisam ouvir. Reforçando, se essa conversa fez sentido para você, compartilha esse episódio com mais alguém que precisa ouvir muito mais sobre saúde emocional, carreira, equilíbrio e lembre-se, sucesso profissional não deveria custar a sua saúde, os nossos relacionamentos e muito menos a nossa qualidade de vida. Cuidar da saúde emocional também faz parte de construir uma carreira de sucesso e também de forma sustentável. Carla, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Integra Vida. E para você que esteve aqui conosco até agora, muito obrigada, né, por caminhar comigo aqui com a gente junto nessa jornada de conhecimento e cuidado, e porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.